Cefaleia é conhecida popularmente como dor de cabeça. Se trata de uma dor referida, já que ela é sentida em lugares relativamente distantes de sua origem. De um modo geral, as cefaleias têm origem em regiões fora do crânio ou dentro do mesmo. O encéfalo é praticamente insensível à dor. Mesmo o corte ou estimulação elétrica no córtex dificilmente causa sensação dolorosa. É mais comum a ocorrência de parestesia na área somestésica representada. Assim, na maioria das vezes, uma cefaleia não é causada por um dano no encéfalo propriamente dito. No entanto, a distensão dos seios venosos, lesão do tentório ou a distensão da dura podem causar dor intensa, assim como estímulos lesivos nos vasos sanguíneos das meninges. A estimulação dos receptores para a dor na calota craniana, na superfície do tentório e acima dele, desencadeiam impulsos dolorosos na porção do quinto nervo, causando cefaleia referida na metade frontal da cabeça. Por outro lado, impulsos vindos da região inferior do tentório entram no sistema nervoso central através de nervos, que suprem o couro cabeludo acima, atrás e abaixo da orelha. Esse estímulo doloroso subtentorial causa cefaleia occipital referida na parte posterior da cabeça. Para falarmos sobre cefaleia, é preciso antes compreender um pouco sobre dor. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial dos tecidos. A dor sempre é subjetiva e cada indivíduo aprende a utilizar este termo por meio de suas experiências. O componente fisiológico da dor é a nocicepção, que compreende os processos de transdução, transmissão e modulação do estímulo de dor. É o conjunto das percepções de dor que somos capazes de distinguir e está intimamente ligado ao sistema emocional. Existem dois tipos de dor, a dor rápida e a dor lenta. Elas possuem qualidades e vias de condução específicas. A dor rápida é descrita como pontual, em agulhadas, aguda ou dor elétrica. Já a dor lenta é descrita como em queimação, persistente, pulsátil, nauseante ou crônica. Assim como outros tipos de sensibilidade, os estímulos dolorosos também são captados por receptores e levados para serem interpretados no sistema nervoso central através de fibras nervosas. Os receptores especializados na captação de estímulos nocivos são terminações nervosas livres, também chamados de nociceptores, que são encontrados espalhados por todo o corpo, sendo a única sensação percebida por algumas estruturas, como a córnea, polpa dental e artérias, mas ausentes no tecido nervoso do encéfalo. A função básica dos nociceptores é de transmitir informações aos neurônios de ordem superior sobre a lesão tecidual ocasionada por estímulos nocivos, transformando-os em uma linguagem adequada. Os nociceptores são neurônios especiais que se comunicam com outros neurônios através de transmissores sinápticos. Eles possuem dois prolongamentos, um periférico ramificado, que é responsável pela captação dos estímulos, e um prolongamento central, que transmite o estímulo até o sistema nervoso central, que é o responsável pela interpretação dos estímulos. Ao contrário dos demais receptores sensoriais, os receptores para a dor não se adaptam ou se adaptam pouco quando expostos a estímulos constantes. Mas quando isso acontece, muitas vezes há um aumento da excitação das fibras dolorosas, fenômeno conhecido como hiperalgesia, o que é importante para que a pessoa perceba a presença do estímulo lesivo. Os estímulos nocivos provocam alterações na membrana plasmática do receptor, que fazem surgir um potencial de ação e, consequentemente, um impulso nervoso. As formas de excitação são a deformação mecânica, a influência de substâncias químicas e mudanças de temperatura. Apesar de possuir mais de um tipo de mecanismo de excitação, todos atuam provocando a abertura de canais iônicos da membrana plasmática, alterando a sua permeabilidade. Com a entrada e saída de íons através dela, a diferença de potencial é alterada entre suas duas faces, ocorrendo sua despolarização. Surge assim um impulso nervoso que se propaga até o sistema nervoso central. O impulso conduzido pelo prolongamento central do nociceptor é passado para neurônios do corno posterior da medula.
Essa passagem se dá por meio da liberação de substâncias químicas no pequeno espaço entre as membranas das duas células nervosas. Assim que o estímulo chega à célula pré-sináptica, ocorre a fusão de vesículas contendo neurotransmissores na membrana plasmática, que assim liberam seus conteúdos no espaço sináptico. Esse neurotransmissor se liga a receptores da célula pós-sináptica, o que provoca alterações na permeabilidade iônica da membrana plasmática pós-sináptica, ocorrendo a mesma sequência de eventos que ocorre com a célula pré-sináptica, despolarização e geração do impulso nervoso que se propaga pela célula. O impulso doloroso segue da medula para o tálamo, através do trato espinotalâmico lateral, que é a principal via através do qual os impulsos de dor chegam ao cérebro. Além dessa via, também conduzem impulsos dolorosos à via espino-reticular. Essa via conduz impulsos relacionados com dores do tipo crônico e difusa, dor em queimação, enquanto a via espinotalâmica se relaciona com as dores agudas e bem localizadas da superfície corpórea. Vias da dor. Apesar de todos os receptores para a dor serem terminações nervosas livres, estas terminações utilizam duas vias separadas para a transmissão de sinais dolorosos ao sistema nervoso central. As duas vias correspondem principalmente aos dois tipos de dor, uma via para a dor rápida e uma via para a dor lenta. Ao chegarem na medula espinal, os estímulos dolorosos pegam duas vias para o encéfalo, o trato neoespinotalâmico e o paleoespinotalâmico. O trato neoespinotalâmico se relaciona com a dor rápida e pontual. As fibras A-delta deste tipo de dor fazem sinapse na lâmina 1 da medula com fibras do trato neoespinotalâmico, que segue até o complexo ventrobasal do tálamo, onde ocorre uma nova sinapse, e fibras partem daí para o encéfalo, onde ocorre a interpretação do estímulo. Acredita-se que o principal neurotransmissor envolvido nesta via seja o glutamato. O trato paleoespinotalâmico se relaciona com a dor crônica lenta. Os impulsos desse tipo de dor terminam nas lâminas 2 e 3 dos cornos dorsais, denominadas substância gelatinosa. Em seguida, se conectam à lâmina 5, através de interneurônios. Nesse ponto, dão origem a axônios longos, que se unem às fibras de dor rápida. Cruzam a medula através da comissura branca. Da medula, partem para as áreas intralaminares do tálamo, onde ocorre nova sinapse, e daí partem para o encéfalo. Acredita-se que o principal neurotransmissor dessa via seja a substância P. A enxaqueca se manifesta através de uma dor de cabeça moderada a severa, de localização frontotemporal. Pode ser favorecida por predisposição genética, pois uma história familiar positiva é relatada entre 65% a 90% dos casos. Acomete mais mulheres que homens e é mais frequente em jovens, acompanhando os pacientes por toda a vida. Grande parte deles, no entanto, não procuram um especialista. A enxaqueca é uma cefaleia primária, ou seja, não apresenta uma etiologia definida. Uma das teorias da causa da enxaqueca é que emoções ou tensões prolongadas causam vasoespasmo reflexo de algumas artérias da cabeça, incluindo as artérias que suprem o encéfalo. O vasoespasmo produz isquemia de porções do encéfalo e, como resultado dessa isquemia, as paredes dos vasos sanguíneos se tornam flácidas, por causa da exaustão da contração da musculatura lisa. Os vasos se tornam incapazes de manter o tônus vascular por 24 a 48 horas e acabam se dilatando e pulsando intensamente por conta da pressão arterial. A distensão excessiva das paredes das artérias causa a dor real da enxaqueca. Tipos de cefaleia intracraniana. Cefaleia na meningite. É uma dor de cabeça muito grave, pois resulta da inflamação das meninges e das áreas sensoriais em torno dos seios venosos. Este tipo de cefaleia é caracterizada por ser muito intensa. Cefaleia causada por baixa pressão do líquido.
A remoção de pequena quantidade de líquido cefalorraquidiano geralmente causa uma forte cefaleia, principalmente se a pessoa estiver em pé. A remoção do pequeno contingente de líquor faz baixar a pressão e o peso do encéfalo distende e distorce as superfícies durais, provocando a dor. Enxaqueca. A enxaqueca é um tipo especial de cefaleia que se supõe ser causada por fenômenos vasculares anormais. Cefaleia alcoólica. Experimentada por um contingente considerável da população, ela se segue após o abuso de bebidas alcoólicas. O álcool, com seus efeitos tóxicos sobre os tecidos, é capaz de irritar as meninges e de desencadear a dor. Cefaleia causada por constipação. É provável que resulte da absorção de produtos tóxicos e de alterações do sistema circulatório, resultante da perda de líquido do intestino. Tipos de cefaleia extracraniana. Cefaleias resultantes de espasmo muscular. É o resultado da espasticidade dos músculos da cabeça, causando uma dor referida nas áreas sobreadjacentes. Cefaleias causadas por distúrbios visuais. Vem da dificuldade de focalizar uma imagem claramente. Isso causa uma contração excessiva dos músculos ciliares dos olhos, com o intuito de focalizar a imagem. Assim, uma contração prolongada causa cefaleia retroorbital, outro tipo de cefaleia que ocorre nos olhos. É oriunda da exposição à radiação excessiva, especialmente da luz ultravioleta. Cefaleias resultantes da irritação nasal e das estruturas nasais acessórias. As membranas mucosas do nariz e dos seios nasais são relativamente sensíveis à dor quando ocorrem processos de infecção ou outros processos irritadiços. Nas áreas das estruturas nasais, ocorre a cefaleia que pode ser descrita como uma dor atrás do olho e nas superfícies frontais da testa e do couro cabeludo. Dentre as classificações das cefaleias, a enxaqueca ou migrânia é a de maior interesse, devido à sua alta prevalência e seu elevado grau de comprometimento na qualidade de vida do paciente. Afeta 15% da população brasileira e a Organização Mundial de Saúde a considera a 19ª moléstia que mais incapacita o ser humano. Os ataques de enxaqueca manifestam-se clinicamente por uma dor de cabeça moderada a severa, de localização frontotemporal, unilateral ou bilateral, em caráter pulsátil ou impressão, geralmente associada a náuseas, vômitos, fobia a luzes, ruídos e odores fortes. A dor, que pode ser agravada através de exercícios físicos, pode durar de 4 a 72 horas, quando não tratada ou tratada de forma ineficaz. A frequência é bastante variável, havendo pacientes com ataques de cefaleia em caráter semanal e outros com episódios de dor uma vez ao mês. Algumas pessoas que sofrem de enxaqueca apresentam na fase que precede a crise de dor fenômenos neurológicos transitórios, a que se dá o nome de áurea. As áureas mais comuns são as visuais. Nesses casos, o paciente relata enxergar manchas no campo visual. Mais frequentemente, essas visões são compostas por linhas brilhantes em zigue-zague, que vão tomando o campo visual. Outras auras frequentes caracterizam-se por sensação de dormência de um membro, geralmente nas pontas dos dedos, na língua ou nos lábios. E auras menos frequentes incluem incapacidade temporária para falar, afasia, ou fraqueza de um ou mais membros de um lado do corpo, paresia. O tratamento da enxaqueca leva em consideração as características da dor e a frequência das crises. O objetivo é suprimir os sintomas. Nos episódios agudos, os analgésicos comuns, eventualmente associados a outras drogas, podem representar uma solução eficaz contra a dor, especialmente se tomados assim que surgirem os primeiros sintomas. Pacientes que não respondem bem a esse esquema terapêutico podem recorrer aos triptanos, uma classe de drogas com mecanismo mais específico de ação, que tem como contraindicação pacientes com hipertensão arterial não controlada e aqueles com doença cardíaca isquêmica, devido à sua ação vasoconstrictora. No entanto, é preciso cuidado.
O uso repetido desses remédios, o abuso de analgésicos e o aumento progressivo das doses necessárias para alívio da dor podem resultar num efeito rebote, cujo resultado é o agravamento dos sintomas. Para quem apresenta cefaleia com frequência alta, possui crises de forte intensidade, não responde satisfatoriamente à medicação sintomática ou que possui cefaleia em períodos previsíveis, como as mulheres com enxaqueca menstrual, são reservados também os medicamentos preventivos. Além de medicamentos, mudanças no estilo de vida podem ser medidas profiláticas. Os pacientes podem evitar os gatilhos que disparam as crises através de alimentação equilibrada, sono regular, prática de exercícios físicos, redução do consumo diário de cafeína, não exposição a luzes, ruídos e cheiros fortes e controle dos níveis de estresse. Essas medidas podem ajudar a diminuir a frequência e a intensidade das crises de enxaqueca. A cefaleia puerperal ocorre, às vezes, dos pacientes que são submetidos à punção da Duramax por ocasião da radioanestesia feita e, consequentemente, devido à hipotensão licórica. Com a perfuração da Duramax, o orifício fica saindo líquor, com isso diminui a quantidade de líquor no espaço cefalorraquidiano. As estruturas cerebrais elas são distendidas para baixo e com isso dá a cefaleia puerperal. Ela se caracteriza geralmente por acontecer nos primeiros 2 dias após expulsão da Duramax e tem uma outra característica também que é ela no decúbito, o paciente deitado, ela passa. Se o paciente ficar sentado ou em pé, ela aparece. Depois de 5 dias, se aparecer a cefaleia, já não é cefaleia puerperal. Ela ocorre mais nos pacientes jovens, muito raro nos idosos e nas crianças. Também na cesariana, ela também acontece com mais frequência. Antigamente o índice era muito grande. Hoje, com as agulhas descartáveis, finas, o índice diminuiu muito. Quando se vai fazer a radioanestesia, às vezes acontece por dificuldade de punção, má posição do paciente, falta de colaboração do paciente, paciente com desvio de coluna, paciente obeso, paciente que mexe muito durante o procedimento anestésico. Às vezes ocorre de perfurar a Duramax mais de uma vez, algumas tentativas, e a incidência de cefaleia puerperal nesses casos é maior. Então é importante se usar agulhas finas. Quanto mais finas as agulhas, menos o índice a incidência de cefaleia puerperal. Fazer sempre que possível uma única punção. O paciente fica deitado com a cabeça reta, sem travesseiro, só se levanta para ir ao banheiro, se alimentar, tomar banho, faz-se uma hidratação, faz-se anti-inflamatórios não hormonais, faz-se analgésicos, faz-se corticoides e às vezes, em certos casos, sedativo leve. Geralmente 90 e poucos por cento dos casos, com 1, 2 dias de tratamento, fica bom. Quando não cede, leva-se o paciente para o centro cirúrgico, funciona-se uma veia e faz uma punção peridural, que é o espaço antes da Duramax, e injeta-se ou soro fisiológico a 0,5
0,9%, geralmente 20, 25, 28 ml, ou o sangue do mesmo paciente. Posiciona-se outra veia, se tira 15, 20 ml de sangue e se injeta no espaço peridural.